Pessoal, hoje abordaremos sobre a possibilidade da instituição da holding familiar com filhos menores. Fica comigo até o final, pois antes de responder ao questionamento, vou ter que trazer alguns aspectos legais e jurídicos relacionados ao tema para facilitar o entendimento. Antes de mais nada, se inscreve no canal para ser notificado das atualizações e ao final, se gostar do conteúdo, deixa seu like. Inicialmente, precisamos desconstruir a ideia de que sócio é o mesmo que empresário. É isso mesmo, pessoal. Você não entendeu errado. Tecnicamente falando, o sócio não é empresário, tendo em vista que quem exerce a atividade empresária é a empresa. Haja vista ser a empresa e não o sócio que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A exceção a essa regra é a figura do empresário individual, que, por ficção jurídica, se confunde com a própria empresa que representa. E para ser empresário individual, a pessoa tem que gozar de plena capacidade civil. É o que diz o artigo 972 do Código Civil, que vamos ler juntos. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Ou seja, um menor não pode ser empresário individual, já que não goza de plena capacidade civil. Isso é pacífico. Não há exceção para essa regra. E para ser sócio, o menor pode? Bom, o parágrafo 3º do artigo 974 do Código Civil diz que o registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais deverá, e aqui esse deverá não indica faculdade, mas sim um comando, ou seja, deverá registrar contratos ou alterações contratuais que envolva sócio incapaz. Atente-se para o termo sócio e não empresário, o que confirma o que já tratamos anteriormente. E desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. 1. O sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. Ele tem que ser mero sócio. 2. O capital social deve ser totalmente integralizado. Não pode ser integralizado. 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Ou seja, o incapaz, em que pese não poder ser empresário, ele pode sim ser sócio de sociedade empresária, estando a junta comercial obrigada, por expressa dicção legal, a registrar seus atos. Ney, até aqui tudo bem, mas depois que ele entrar na sociedade, será que consigo reverter a situação? Bem, aqui quem vai te responder não sou eu, mas a própria lei. Vamos ler juntos aqui o artigo 1691 do Código Civil, que diz que não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis, presta atenção, imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Então, para os bens imóveis, caso os pais os coloquem em nome dos filhos, para se desfazer deles dependerá de prévia autorização do juiz, o que é inegavelmente um absurdo, pois que é extremamente intervencionista. Como pode o juiz saber que para um pai o que ele deseja para o filho é muito melhor do que o juiz deseja que seja, da forma que ele quer que seja? Como assim? E aqui, pessoal, voltamos a um tema já tratado nesse canal, que é o da doação de imóveis com reserva de usufruto. Esse é o pior negócio do mundo. E se envolver filhos menores, fica pior ainda, tendo em vista que para desfazer a situação ou alienar o bem, dependerá de autorização judicial. Por quê? Porque envolve bem imóvel. É uma arapuca sem tamanho, portanto não caia nessa. Tá? E o que tem de diferente na holding familiar? Bom, inicialmente, que os pais não cederão bens imóveis aos filhos. E como assim? Como assim, se os bens vão estar na sociedade, como é que não vai ceder? Não, os pais cederão bens móveis, cederão cotas sociais de uma empresa.
A lei não fala nada de transferência de bens móveis. E o que não está proibido pela lei está permitido. Tanto é verdade que, como vimos, as juntas comerciais são obrigadas a registrar os contratos sociais e alterações que envolvam menores, desde que atendidos os requisitos que já elencamos. E vamos aqui relembrar quais são os requisitos. Que ele não seja administrador, que o capital social esteja integralizado e que ele seja assistido ou representado pelos representantes legais. E depois, que o que regem as holdings familiares são as normas empresariais, onde vige o princípio de quê, pessoal? Qual o princípio que vige nas sociedades empresariais? Da liberdade econômica. As juntas comerciais gozam de autonomia por estarem sob a égide da liberdade econômica, sendo senhora de seus próprios atos dentro do contorno legal. E agora, eu é que faço a pergunta. Se temos acesso ao estado liberal das coisas, se podemos facilitar nossa vida, por que razão vamos optar pelas mãos pesadas do Estado intervencionista? Ou seja, a sua família, suas regras, tem que ser simples assim. Afinal de contas, o Estado deve ter coisas maiores a se preocupar, e não com o bem-estar dos seus filhos. Então é isso, pessoal. Concluímos que o sistema de holding familiar pode ser constituído com menores, atendidos os requisitos legais, e com a garantia do sistema poder ser desfeito pelo instituidor, ou seja, reversibilidade. E ainda, e o que é melhor, com o poder do instituidor de escolher quem será o responsável pelas cotas sociais dos menores no caso de seu falecimento. Pessoal, pensem nisso. Se o fulano falece deixando filhos menores, sem quem tenha feito um planejamento sucessório idôneo, o futuro dos seus filhos e dos seus bens serão geridos pelos outros. Quem planeja, por sua vez, escolhe. Isso é um inquestionável ato de amor, como nós já falamos aqui em outros momentos e reafirmamos. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e caso tenha algum tema específico que gostaria de que eu abordasse, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler. Um grande abraço.